Olá, uma ópera diferente, que mistura elementos tradicionais de música clássica com jazz e folclore norte-americano. Uma ópera que fala da difícil vida dos negros nos Estados Unidos nos anos 1920 e que, por exigência de seu criador, George Gershwin, deve ser encenada apenas por cantores negros. Estamos falando de Porgy and Bess, que estreou nessa semana, e vamos conversar sobre ela com o maestro Silvio Viegas, seu diretor musical. Bom, maestro, o que é uma ópera, afinal? Ópera, para mim, é o gênero mais fantástico que existe, o gênero mais emocionante que existe, porque ele mescla tudo. Ele mescla música, dança, teatro. Ele é a representação da nossa vida, na forma mais intensa que a gente possa imaginar, né? A ópera existe como uma necessidade de expressão do ser humano. Ela é o ápice do nosso grito. Ela é a humanidade representada no palco. Então, a ópera é emoção. A ópera é uma história contada através da música, é um teatro onde o drama é contado através da música e a música, com seu poder de comunicação, potencializa essa emoção ao máximo que ela pode. Então, a ópera é isso. A ópera é vida. A ópera é uma maravilha. E ela já foi, assim, um gênero popular mesmo? Ela nasceu como um gênero extremamente popular. Ela nasce lá em 1500 por uma necessidade, como eu falei, uma necessidade de expressão. A música, ela estava confinada à igreja e a uma estrutura simplesmente instrumental. Então, essa união, essa necessidade de expressão nasce daí. Então, começa a mesclar voz e música como um grande madrigal, e aí começam as histórias mais mitológicas na época, né? E a estruturar isso que no futuro viria a ser conhecido como ópera. No início nem se tinha esse nome, né? Era simplesmente um teatro cantado. Mas ao ar livre, assim, alguma coisa, não? Não, eram em teatros, eram em locais adequados para se fazer a música, né? Em salões e tudo mais. Mas pegou o público de imediato, o público ficou encantado com aquilo, porque ele se sentiu representado no palco pela primeira vez. Porque quando eles entravam na igreja e ouviam aquele coro maravilhoso de Palestrina, ele achava aquilo, bom, tudo bem, estou ouvindo a voz de Deus. Isso, né? a voz de Deus. Quando entrava num concerto que era música simplesmente orquestral, era alguém tocando para dançar ou para ter um ambiente mais agradável, social. Então, quando o ator vai para o palco, o espectador se sente representado naquilo. E aí começou a se desenvolver esse novo gênero e ele foi extremamente popular, mas extremamente popular. Lembrando que nessa época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Então as pessoas saíam de casa para ouvir uma história, para conhecer aquela história. Então os teatros faziam ópera com muita frequência. Era a novela da época. Nossa, devia ser um momento muito especial na vida do público. Né? Muito especial. E por isso a produção tão grande nessa época. Por que se produzia tanto? Porque o público... Bom, essa história eu já vi, essa novela eu já vi. E não tinha aquele esquema de vale a pena ver de novo muito, não. Apesar delas voltarem sempre, né, as principais, as que faziam mais sucesso. Mas sempre com muita gana, com muita ânsia de conhecer coisa nova. Então, por isso que se produziu tanta ópera. E a relação do público com a ópera é uma relação completamente distinta da música de concerto. O público de ópera, ele interage. O público que é realmente um público de ópera, como a gente ainda tem na Itália, como a gente tem na França e tudo mais, aqui no Brasil, alguns centros, principalmente o Rio de Janeiro, ainda mantém essa tradição. É um público que interage muito. Que vibra, né? Que vibra. Eu tive 8 anos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e eu vi de tudo. Eu vi o teatro virar um estádio de futebol, de gritaria, de tanta emoção em função do que estava sendo apresentado. E eu, felizmente, vi isso algumas vezes. É impressionante a reação do público carioca em relação à ópera quando tem um grande cantor ou quando algo fantástico acontece.
E mesmo ao contrário, eu ouvi vaias eméritas, assim, dentro assim, de virar realmente um estádio de futebol, as pessoas urrarem de vaiar porque não gostaram de algo. Então, o Rio ainda mantém essa tradição, sabe, de ser um público de ópera. Agora é interessante, porque Belo Horizonte também parece que tem um público razoável de ópera, mas a postura é diferente. A postura é diferente ainda. O mineiro ainda é muito recatado, sabe? E como eu disse, o público de concerto, o concerto sinfônico tem toda uma liturgia, vamos dizer assim, né? De se fazer silêncio, de se aplaudir somente após o último movimento de cada concerto e tudo mais, ou de sinfonia, etc. Ópera não. Ópera é área, ópera é emoção, ópera é... Você pode aplaudir a hora que você quiser, rir, sabe? O público que vai à ópera, ele não precisa respeitar essa liturgia que é criada no concerto. Agora, me diz uma coisa de curiosidade, assim, você tem a ópera francesa, a alemã, a italiana, né? Elas têm traços muito diversos entre si? Tem. Cada ópera vai ter uma característica muito própria. A ópera francesa é sempre muito conhecida pelos balés. A ópera francesa tem grandes balés, tem grandes momentos de dança, porque o balé é muito importante na França. Mas a escrita francesa é uma escrita muito delicada. Nós temos compositores fantásticos como Gounod, como Saint-Saëns, e anteriores a esse, Rameau, Meyerbeer, que viveram na França e que eram franceses, Lully, que era italiano, mas que começou a pré-barroca na França. São compositores que têm uma escrita um pouco mais delicada da orquestra. A ópera italiana já é uma ópera muito voltada para o canto, para a voz, né? Por isso que a gente tem a escola belcantista de Bellini, Rossini e Donizetti, ou seja, onde a voz é o mais importante. Até que chega Verdi, que domina todo o cenário operístico italiano do século XIX. E depois, no final do século XIX e início do século XX, aparece um compositor de menor expressão como Puccini, que é maravilha, né? O que é Puccini? Nossa, mãe... Brinquedo, né? Brinquei que eu falei a melhor expressão, obviamente, porque é genial Puccini. Puccini é fantástico. Então, que leva a ópera para um outro caminho, um caminho mais perto do verismo, que também é uma vertente italiana. Na ópera alemã, a gente tem, antes de qualquer coisa, nós teríamos Carl Maria von Weber, que fez ópera, e Beethoven, que fez sua única ópera, que é Fidelio, mas o grande nome alemão, principalmente no século XIX, foi Wagner, né, que junto com Verdi dividiram as atenções operísticas e dominaram a cena no século XIX. Mas depois de Wagner, nós tivemos Richard Strauss, que foi um excelente compositor. E cada escola tem sua característica. A escola alemã se preocupa muito com o discurso da ópera. Sabe, a ópera alemã não fica preocupada muito com áreas, ela está preocupada muito mais com o discurso dramático, de ser uma coisa linear, que caminhe sem qualquer tipo de repetição. Então, a preocupação com a continuidade do drama é uma característica muito alemã. Além da escrita, cada povo vai ter uma escrita muito distinta. E a nossa ópera do Brasil? Porque eu só me lembro de Carlos Gomes. Sim, né? Mas, Carlos assim... Gomes é o principal nome da ópera do século XIX também, né? Mas Villa-Lobos fez ópera e outros grandes compositores brasileiros fizeram ópera. A ópera brasileira ainda não é tão conhecida e tão feita ainda, mas até hoje ela é composta. Existe, inclusive, o Hernani Aguiar, junto com o maestro André Cardoso, estão em conversa comigo porque eles estão escrevendo uma ópera agora. O André está fazendo o libreto, o Hernani está fazendo a música de uma ópera chamada Aleijadinho, e que ele pretende estrear aqui em Minas Gerais. Olha, com esse nos tema próximos interessante. anos. Então, a gente está conversando sobre isso porque, afinal de contas, é um tema extremamente mineiro. Então, assim, mas por que se escreve ópera e por que dessa necessidade de escrever ópera? Por aquilo que eu expliquei no início. Esse desejo de se expressar. Ópera é vida. Ópera é isso. Ópera é a capacidade de transformar uma história em algo ainda muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais direto e muito mais emocionante do que simplesmente falar. Interessante, quer dizer que a ópera tem tudo a ver com os dias de hoje, apesar de ser uma manifestação bem calcada no século XIX, em outros Totalmente. séculos, né? O que às vezes as pessoas se assustam é com a impostação da voz, né? Quando a gente ouve o cantor cantando daquele jeito, que algumas pessoas acham que o cantor está gritando. Não está gritando, ele está impostando a voz dele. Mas é importante a gente lembrar
que essa impostação vocal vem por uma necessidade também. É uma necessidade de expressão, né? Sim. Estética. Imagine só, a gente tem uma orquestra com 80 músicos tocando à frente desse cantor que não tem microfone, porque esse cantor de ópera não usa microfone, e a voz dele tem que passar por cima dessa orquestra inteira e chegar no ouvinte. Se ele não tiver um trabalho de impostação de voz adequado, ninguém ouve. Se você tirar o microfone do João Gilberto, se ele cantar aqui, eu estiver sentado aqui, eu não ouço ele cantando. Entendeu? Tá certo. Então, assim, a necessidade, mas cada um tem a sua necessidade de expressão na hora certa. É claro que é isso que é a realidade. Não estou diminuindo o João Gilberto, só estou explicando. Claro. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo então e nós voltamos daqui a pouco já falando um pouquinho sobre a história dos irmãos Gershwin.